metáfora, cara. Queria ter sido eleito, na verdade. Me lembra aquela do tinha um hipopótamo no... Não, é real, parece piada, mas tinha um hipopótamo no Zoológico do Rio, eu esqueci o nome dele. Mas foi o cara mais votado do Rio de Janeiro. Eu te juro, cara, a população estava tão indignada, estava tão revoltada com os bandidos, e na época dava para escrever o nome do cara, entendeu? Aí alguém fez uma propaganda lá, ó, hipopótamo, tal, vote no cara, e deu o maior índice de votação, cara, da história da região lá pro hipopótamo. Certo? Assustador, pena que hoje não dá pro cara aplicar uma dessa, né, cara? Votar num bicho qualquer que seria muito mais interessante do que não se apresenta. Ai, meu Deus. Tem que rir para não chorar, meu querido. Questão 7. Eu voto sempre, sabe em quem, cara? Tem um cara que mora lá perto da minha casa. Eu voto, né? E às vezes eu passo lá, né? Eu falo, amigo, votei em ti. E eu sei onde é que tu mora, eu falo pra ele. Porque é o mínimo que eu posso fazer, né, cara? Se eu vejo que o cara tá roubando, o cara é meu vizinho, tem que ir lá protestar na frente da casa dele. O protesto vai ser forte. E o cara é honesto, velho. Aparentemente, né? Até então honesto, e a minha arma é essa. Eu vou votar num cara que é atingível, né? Que eu posso ir ali e reclamar do cara. Senão eu vou pra Brasília, perder o emprego e vou pra Brasília reclamar. Não dá, né? Pô, não sei se, né, se vale a pena expor. É o Júnior. É o Júnior lá da Guaiúba. Ó, questão 7. Nas funções representadas a seguir, com x pertencente a R, determine o maior e o menor valor de y. Olha que bonito. Y é igual a 2, 4 menos cosseno de x. Pode ser 1 ou menos 1. Foi assim que eu te treinei. Y é igual a 2, 4 menos 1. Y é igual a 2 terços. Ou então... Y é igual a 2 que multiplica 4 menos 1, tudo bem? Menos com menos é mais. Qual que é o max, qual que é o mínimo? Max é 2 terços, mínimo é 2 terços. 0,666 é o max. 0,4. Beleza, galerinha? Né? Porque a gente já dividiu, né? 1000 vezes aquilo ali. E é 20 dividido para 5, né? 20 dividido para 5 é 4. Eu falei que é o número que tu gosta de usar. É o número que eu gosto de usar, mas não fui eu que fiz a questão. É importante ficar claro isso. E outra, cara, eu juro pra vocês, cara, eu faço as questões, é muito raro eu ter tempo de, não, vou dar um número engraçado, vou fazer alguma piadinha, não tenho tempo disso. E volta e meia dá um 666, né, cara? Eu sou abençoado. Puta herege, né, cara? Será que eu vou pro inferno? Ô, galera, o negócio é o seguinte, eu gostei do pessoal matar a questão como a gente treinou. E aí eu fui fazer a B. Eu lembro que no passado já tinha dado um problema numa questão dessa. Alertado por um aluno eu fui, importante ficar claro. Mas tudo bem, eu fui fazer o item B e a gente agiu como sempre. 3 mais 4 cosseno de alguma coisa. Qual é a técnica que eu te recomendei? Substitui por 1. 3 mais 4 vezes 1, f de x é igual a 1/7. Substitui por menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. 1 dividido 3 menos 4 dá menos 1. E 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Nesse caso dá uma vontade doida de dizer que o f max é esse cara aqui. E o f min é esse aqui. Tudo bem? E não é. E não é, eu quero que vocês me ajudem a detectar que não é. Sim, sim. Menos 1 é menor que o 7. Não é esse o erro. Não é esse seu max, esse seu mínimo. É um erro muito mais cabreiro. Tanto que o cara, o doutor que escreveu a apostila, errou. Ele respondeu isso, cara, da apostila. Tá errado. É fácil provar que tá errado. Eu teria que ter o 3 mais 4 depois multiplicado. Não. O produto é primeiro. Não é esse tipo de erro. O erro não é um erro de matemática básica. É um erro... É uma coisa que a gente só discutiria em calcular, na verdade, na faculdade. Por isso que eu acho que é natural o erro do colega, entendeu? O colega ter errado não é um absurdo. Mas esse tipo de livro não tem que revisar? Pois é, na verdade eles revisam, talvez eles
tenho pensado que realmente era profundo demais discutir o que eu vou discutir. Mas eu discordo plenamente, Eu acho que a gente tem que discutir isso. Alguns aqui virarão engenheiros e tem que ser bons engenheiros. Eu pergunto a vocês primeiro o seguinte, ó. Essa conta aí, da onde até onde será que esse cara pode dar valores? Da onde até onde? Pode dar de 1 a menos 1, será? Deixa eu relembrar uma outra aula contigo. Quanto é que é isso aqui? Isso dá um número infinito, né, cara? Tu concordas comigo? Isso dá um número infinito. Como é que é? Não, mas isso aqui dá um número infinitamente grande. Certo? Se for assim, inclusive, ó, um número infinitamente grande e positivo. Se for assim, ó, um número infinitamente grande, caramba, isso aqui pode ir a mais infinito e isso ali pode ir a menos infinito. Resumindo, quando nós temos uma divisão, o maior número que a gente obtém é quando esse cara for o menor número possível, né? Ah, claro, quanto menor o número pelo qual eu divido, maior o resultado da divisão. Lembra? A gente já discutiu isso. Né? Eu fazia assim a discussão com vocês. Ó, 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 10, 0,1. Provando que quanto mais diminui o número de baixo, maior é o resultado da divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dava 1 milhão. Isso é a prova cabal de que divisão por zero dá infinito. Não tem como o cara se negar quando ele olha aquilo. Se ele for louco. É só ir diminuindo o número, vai botando 0,0000, aqui vai ficando 0,000, e 0,0000, e 0,000, pronto, infinito. No outro falou que isso aí, que o 1 número sobre 0 não existe. Pois é, mas é porque, na verdade, todo professor vai falar isso no ensino médio, ele tem medo que o jovem não entenda isso. Ele fica apavorado, o meu aluno não tem capacidade de entender isso. Tem sim. No 6º ano tu mostra pra gurizada, e eu não falo, quando eu vou mostrar no 6º ano, como eu fiz com vocês. Eu vou botando o número e vou perguntando, e aí galera, e se for 0 embaixo? E eu arranco o infinito da boca das crianças de 6º ano, provando que elas têm a capacidade de entender isso. Mas tu pode ter certeza, cara, é só tu ser criativo, porra. Se tu lê um pouquinho na tua vida, tu olha isso, pá, viaja um pouquinho, olha, isso é infinito. Então isso aqui é mais infinito, porque o número positivo dividido por positivo é positivo, e se esse número for bem pequenininho, mas negativo, dá menos. Ou seja, qual é o maior valor para isso? Mais infinito. Qual é o menor valor para isso? Menos infinito. Ainda não posso garantir que são todos os reais que isso vai assumir. Eu teria que analisar entre o 1 e o menos 1, né? Se vai poder dar valores entre 1 e menos 1. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. A história que nós discutimos, substitui o seno ou cosseno por 1 e por menos 1, analisa o máximo e o mínimo. Funciona muito bem no ensino médio, mas é uma regra geral que sempre funcionará em concursos e vestibulares? Então cuidado. Se tu sabe que uma divisão vai dar o maior valor possível quando o número de baixo for o menor possível, a técnica quando o cosseno estiver embaixo é um pouco mais delicada. Olha como vai ser a técnica. A técnica vai ser assim, ó. Eu pego o cara que está embaixo e escrevo igual ao menor número em módulo que eu conheço. 0. Se esse cara de baixo puder dar 0, galera, esse sujeito vai tender ao infinito. Tudo bem para vocês? Mais passa. Está multiplicando, passa. Eu te pergunto, existe um ângulo x cujo cosseno dá menos 3/4? Tem, eu não sei quem é, mas tem. Porque ele vai até menos 1. Vai de 1 a menos 1. Esse cara está nessa faixa? Existe um ângulo x que zera o denominador? Sim. Se existe esse ângulo x que zera o denominador, existe um ângulo um pouquinho maior que faz o denominador negativo? E existe um pouquinho menor que faz o denominador positivo? Então, quais são os valores máximo e mínimo para essa função? Mais infinito e menos infinito. Yeah! Fmax é mais infinito. Talvez muitos de vocês só tenham a oportunidade de discutir isso no início da faculdade em cálculo A, certo? Mas eu não posso deixar de falar isso porque o vestibular pode sim cutucar isso.
O vestibular pode cutucar o aluno desse jeito mais verdadeiro. Mas a apostila anuncia que os resultados são esses, cara. Eu imagino que tu deve estar cheio das interrogações na tua mente, né? Mas eu vou provar de maneira cabal de que a resposta do nosso querido doutor está errada. Pode dar 0 cosseno? Dá quanto? 1/3, né? 1/3 já é maior que 1/7, que é a resposta do cara da apostila, que o valor máximo é 1/7. Tu vê, né, cara? 1/3, dá pra ver o aluno que entende pouco, ele percebe, mas peraí, se for 0 cosseno dá 1/3, 1/3 é maior que 1/7. O resultado da apostila está errado. Certo? Ah, vocês não estão acreditando, né? Então, para dar o mínimo ou o máximo, você não pode fazer só mais um de bola. Como regra geral, não. Se o cara tiver um denominador, pega o denominador e iguala a 0 para ver se é possível. Esse cara não era possível dar 0, tá vendo? Porque vai dar cosseno de x igual a 4. Não existe cosseno de x igual a 4. Aí a gente usou a técnica convencional. Beleza? Ou no mínimo investigar o 0. Investigar o 0 também é uma boa dica, né? Se o 0 der um valor maior do que aquele que tu esperava, opa, vou investigar com mais carinho. Vou usar colega aqui como... Que página estamos? Página 30 e... Página 34, exercício... Exercício 7. Professor, só quando é essa conta assim ou dá pra fazer... Valor máximo. 1/7, valor mínimo, menos 1. 1/7 menos 1. Ele errou. É normal, cara. O cara... Mas, professor, ele não fez mestrado e depois doutorado? Pois é, isso não significa nada, tão canudo. Né? Não significa nada, a gente erra, a gente é humano. E ele está dando aula para ensino médio. Aí daí você acaba esquecendo detalhe da faculdade. Eu mesmo, há 2 anos atrás, eu fui dar essa aula e eu errei. Um aluno aí aqui, professor, mas e se botar 0? Aí ele me lembrou da discussão, que a discussão tinha que ser mais aprofundada. Aí eu me lembrei da minha aula de cálculo A. Fala, meu querido. Não dá pra fazer do jeito que tu disse, tipo, substituir por 1 e menos 1, e simplesmente ver se o 0 tá entre esses dois valores? Não é garantia. Também não é garantia. Eu posso fazer a função tender a mais infinito quando o cara assumir o valor 0,8. E eu posso engendrar um cálculo satânico aqui embaixo para tu botar o 0 e dar um valor dentro do esperado. Então só isso não é o suficiente. Porque pensa assim, cara, ó, o gráfico da função aqui do menos 1 até o 1 e entre o 0 ele pode fazer isso o gráfico da função, sacou? E aí tu achar, não, o 0 deu entre menos 1 e 1 e aqui que estava o valor mínimo dela. Como é uma função assim, né, uma senoide e uma cossenoide, então o cara pode sacanear. Mas sinceramente, cara, eu duvido que tu vai enfrentar esse tipo de coisa no vestibular, a probabilidade é mínima. E se tu enfrentar, eu duvido que seja além do que a gente acabou de fazer. Eu duvido que o cara tivesse coragem de colocar algo além desse tipo de análise que nós fizemos agora, duvido. Mas é só mudar de 1 sobre 3 mais 4 ou é outro? Outras também, mas o alerta soa, moça, quando tiver cosseno na parte de baixo. Beleza? Dona Brenda, eu sei o nome dela. Né? Só não queria ter que pagar royalties depois. Então, ó, cuidado, certo? Quando tem seno ou cosseno na parte de baixo, eu tenho que tomar mais cuidado, beleza? É o alerta. Eu não vou te sacanear disso, no máximo no desafio. Certo? Tangente, cara, meu, aí vai ficar satânico pensar na tangente, porque a tangente vai de mais infinito a menos infinito. Se for 1 sobre a tangente, muda tudo. Porque quando ela for mais infinito, dá 0. Quando for menos infinito, dá 0. E eu tô até com medo de pensar. Eu vou esperar chegar a cotangente, que é o inverso da tangente, aí a gente vai estudar isso. Tá? Fica tranquilo, né? Não é que eu tô com medo, que vai acontecer daqui a pouco. Tá beleza? Mas parabéns, ó que legal. A esse vespeiro que tu mexeu aí, nós vamos mexer nele. Então, ó, resumindo, se tu escreveu isso, cara, pô, treinou o que a gente esperava, né? Foi de sacanagem ter dado essa resposta aqui, ó. Isso aqui é pra galera do cálculo A mesmo. Então, vamos que vamos. Acabou a aula de matemática já? Ah, vamos aproveitar cada segundo, meu querido. Ó, estamos agora na questão 8. A questão 8 é bem mais tranquila, para fechar com chave de ouro. Questão 8 falava o seguinte, ele fornecia um gráfico, e olha que gráfico bonito. Vai de 1 até menos 1. No 0 dá menos 1. No 2π dá 1. E passa por 0 ali. Oh. 2π, pá, aqui já é 4π.
em 4π ela volta a descer, né? Honesto? Honesto, né? A figura representa o gráfico de uma função f de x igual a cosseno de bx. Meu Deus. Determine o valor de A e B. Me ajudem por obséquio. Legal. O A está indo de 1 a menos 1. Desculpa. A função está indo de 1 a menos 1. Certo? Esse cara vai de quanto a quanto? O cosseno. De 1 a menos 1. Quanto que pode ser o valor de A para poder ir de 1 a menos 1 então? 1 é uma opção. Ou menos 1. Ou menos 1. Menos 1 é outra opção. Concorda comigo? Então eu só de bater o olho no gráfico, se fosse de 3 a menos 3. 3. O cara é 3, ou menos 3. Exatamente. Porém, cara, o B tem a ver com o que da função? Com período? Parabéns, hein, garoto? O B é o cara que interfere no período, né? Como é que a gente viu que calculava o período de uma função cosseno? Iguala o cara que tem o x a 2π ou faz 2π sobre k, né? Certo? E o k é o número que multiplica o? Então tu vê. E dá uma olhada, tu concorda que a partir daqui ela vai se repetir? Quanto de ângulo demorou para ela se repetir? 4π, né? 4π ela demorou para se repetir. Logo, o período da função é 4. Mas para achar o período, a gente iguala a b vezes. Então é 4π é igual a b vezes x, né? Concorda comigo? Certo? Não é B, né? Igual a b, né? Isso a gente obteve pelo gráfico. Nós calculávamos o período fazendo 2π sobre k. Quem é o nosso k nesse caso? É o b. E o período é 4π. Agora sim eu vou poder achar o b. b vai ficar igual a 2π sobre 4π, π dividido por π dá 1. E simplificando 2 por 4 é 0,5 ou 1 sobre 2. Só que agora nós vamos ter que tomar uma decisão. F de x é igual a mais ou menos 1 cosseno de quanto? Cosseno de x sobre 2. Concordam que se o b for 1 sobre 2 fica x sobre 2? Vamos ver se é mais ou menos agora. Quando o x é 0, o y tem que ser menos 1. Vamos botar 0 ali. Cosseno de 0? 1. Para poder dar menos 1, tem que ser um menos. Vamos testar outro aqui. Vamos testar o 2π. Quando o x for 2π, o f de x tem que ser 1. 2π dividido por 2? Π. Cosseno de π? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1? 1 positivo. Fechou. Então achamos quem era o A e quem era o B. O A ficou igual a menos 1 e o B ficou igual a 0,5. Para escolher entre o mais e o menos, tu diz? Porque assim, ó, eu fiquei indeciso entre o mais 1 e o menos 1, porque ambos poderiam fazer a função ir de 1 até menos 1. Aí eu fui testar a função, eu deixei o mais ou menos para eu decidir, e fui testar a função. Para testar a função, eu vi que quando o x era 0, o y tinha que dar menos 1. Quando eu substituí o 0 ali, deu um cosseno de 0, que é 1. Aí eu percebi que para o cosseno de para 1 ser multiplicado por um número e dar menos 1, só se o número da frente fosse negativo. Se ele fosse positivo, o gráfico ia ficar assim, ó. Se ele fosse positivo, o gráfico ia ficar o contrário desse aqui, ó. Beleza? Eu confesso que daria para eu tornar esse cara positivo, desde que eu somasse π aqui dentro. Eu ia defasar a função, ia dar o mesmo gráfico. Só que ele não falou que a função do gráfico era mais alguma coisa. Era só b vezes x. Então a única resposta possível é menos 1 e 0,5. Pessoal, ó, hoje na primeira B, eu corrigi a 7 e a 8 que ficou faltando, a 7 e a 8, e aí eu comecei a fazer com eles a página 35 da função tangente, que eu te pedi para ler. Eu completei ali a resposta 1, A e B, que era bem light,
fiz a tabela da página 36 com eles, completei. E aí eu estava começando a ir para a página 37. Eu não cheguei a fazer nada da 37, estava encerrando a página 36. Ou seja, qual é a tua tarefa? Fazer a página 35 e 36 da tangente e a 37 de exercício. Que aí na próxima aula eu vou atrasar a correção com eles, vou agilizar a correção com vocês, as turmas estarão ao par. Muito bem. Professor, repete as páginas. 35, 36, 37. Parte de tangente. Eu quero que tu resolva. Eu estou gastando mais energia com função trigonométrica, tá? Porque eu acho que é a parte mais delicada. A outra parte de função exponencial não é tão terrível. Para o aluno, geralmente, ele não acha tão difícil quanto seno, cosseno e tangente.